João, capítulo 8, versículo 1 em diante. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras de manhã cedo, apareceu de novo no templo. E todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Obrigado, Marlon. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem do que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um a um, e a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Jesus continuou a dizer à multidão: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Desafiaram-no os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é válido. Jesus respondeu: Ainda que eu testificasse de mim mesmo, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Vós julgais segundo os padrões humanos, e eu a ninguém julgo. Mas se na verdade julgo, as minhas decisões são certas, porque não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu sou um que testifica de mim mesmo, e a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Santo Espírito, esta é a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós nos submetemos, pedindo que o Senhor se revele a nós, que o Senhor venha vivificar a tua palavra em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o tema a ser trabalhado hoje é família e cruz. A primeira questão que me vem ao coração é: todo aquele que precisa de alguma ajuda, seja ela qual for, no âmbito familiar, em qualquer área da sua vida, eu não terei como ajudar você fora da cruz de Cristo. Não há esta possibilidade em mim. Qualquer tentativa nesse sentido de ajudar você, que não contemple a cruz de Cristo, eu me constituo nesse momento como um inimigo seu e um inimigo da cruz de Cristo. Porque em primeiro lugar, o que a cruz e o que Cristo crucificado vem nos dizer é que não existe outra solução para a raça humana a não ser a cruz de Cristo. Então, toda e qualquer ação verdadeira que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua família, que pode trazer vida a você, só pode acontecer se ela passar pela cruz. Não é possível a ressurreição sem a morte. Não é possível vida verdadeira sem morte. Então nós podemos nos encher aqui de vários artifícios, de vários conselhos. Posso dizer para você o que é certo, o que é errado, mas isso jamais fará de você, jamais trará a você o resultado que você espera, porque o que você precisa é da vida de Jesus habitando em você, e para isso é necessário que a cruz atue.
Nós verificamos hoje nas relações e na igreja, muitas vezes, uma substituição que há pela sabedoria deste mundo, pela coerência deste mundo. Usamos então aquilo que faz sentido, a sabedoria dos homens, a coerência dos homens, a moral humana, em detrimento da cruz de Cristo. Não existe nada que possa, em mim e em você, ser referência a nível de reino de Deus, que não seja produzida pela vida de Deus em mim e em você. Toda tentativa nesse sentido se constitui numa fraude e que vai frustrar a sua vida e que vai produzir morte para você e para as pessoas que estão à sua volta. E nas relações familiares é a mesma coisa. Nós tratamos aqui na semana passada uma distinção e um rompimento que começa a acontecer em João Batista, a partir do rompimento dele com a estrutura da religião, da aparência, onde nós tínhamos toda a estrutura religiosa, nós tínhamos o templo, nós tínhamos o sacerdote, nós tínhamos os ritos, mas a arca da aliança que representa, que tipifica a presença de Deus, não estava ali. E João Batista representa então uma ruptura do ponto de vista que ele se levanta como uma voz profética para poder questionar toda aquela estrutura baseada na aparência, baseada nos modelos e na coerência dos homens. Aquilo que Jesus vai dizer na vossa lei. Vocês julgam segundo os padrões humanos. E muitas vezes o que nós queremos trazer para poder suscitar vida nos nossos lares são os padrões humanos, aprendido nas escolas, aprendido nas faculdades, aprendido nas igrejas. E eu quero dizer que estas questões, estas dicas, estas instruções, esta sabedoria não trará vida. E a necessidade que eu e você temos é de vida. Que a nossa família tem é de vida. E Deus nunca alimentou nenhuma esperança a nosso respeito a partir daquilo que nós podemos aprender de conceito humano. Porque o que nós precisamos é de uma vida e de uma vida de Deus. Porque só Deus em nós pode produzir vida. O problema então é que nós confundimos o novo do evangelho, aquilo que nós tratamos aqui na semana passada, o vinho novo, tentando colocá-lo num odre que é velho. Não dá. A justiça retributiva da lei, que você encontra lá em Deuteronômio 28, ela não permanece na nova aliança. O sangue da nova aliança é aquilo que sustenta a sua relação com Deus e é a fonte da onde você tira a vida para tudo que faz parte das relações humanas. Seja o seu trabalho, os seus estudos, a sua relação familiar, o seu namoro, o seu casamento. Tudo só pode vir de um lugar, que é de Deus, que é sustentado por Deus. Então nós colocamos a primeira questão que a cruz vem nos comunicar nas relações familiares, é que na sua casa ninguém presta. Na sua e na minha. Ninguém presta. O problema, e que causa dificuldade nos relacionamentos, é que nós, a partir de um conceito humano, de sabedoria humana, sustentado por um princípio de justiça retributiva, nós estabelecemos na nossa casa quem presta e quem não presta. E o modelo é um ou outro, enquanto o outro é prejudicado, porque não consegue satisfazer esse padrão que é um padrão humano, que é um padrão de homens, que é um padrão que não necessariamente corresponde ao padrão divino. Aliás, não corresponde, porque o padrão divino é Cristo. E Cristo só pode ser vivido pela própria vida de Cristo. Não há como você querer imitar a vida de Jesus sem a vida de Jesus. Isto é pôr vinho novo em odre velho. Você vai rachar.
a sua cabeça vai arrebentar, você vai se estrupiar, porque não dá. Ou Cristo vencer a sua vida, ou você vai tentar ser aquilo que você não conseguirá ser. E isso dificulta as relações por quê? Porque sempre que eu me coloco como modelo para o outro, eu digo para o outro que se o outro não atingir este padrão que eu estipulei, ele não é bom o suficiente. E como o princípio que age é o princípio da lei retributiva, quando ele não atinge o princípio ou o valor que eu estipulei para ele, o que acontece é que eu preciso então, de alguma maneira, castigá-lo. Eu preciso de alguma maneira comunicar a ele que ele não está atingindo um padrão. E a pessoa vive o tempo inteiro tentando atingir esse padrão, e quando ela não consegue, das duas uma. Ou ela se conforma com o ambiente da casa, porque afinal de contas, existe uma relação de amor. Não existe um lugar onde você pode ser amado de fato, a não ser mais do que a sua própria casa, numa perspectiva normal, natural. Eu sei que hoje os lares estão ficando complicados de se viver. Aliás, a gente escuta cada notícia que a gente fica... Mas em tese, as pessoas que estão, seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, é justamente o lugar onde você se mostra mais, se expõe mais, porque de alguma maneira você percebe uma melhor aceitação. Só que as dificuldades que nós temos é porque substituímos o princípio da cruz de Cristo, do Evangelho, do Novo, pelos padrões trazidos pela humanidade e pela coerência humana. A necessidade nossa é de vida e não de padrões. Os padrões servem, e o Silas abordou muito bem essa questão quando ele falou aqui, do texto que diz: ensina a criança o caminho em que ela deve andar, e mesmo quando crescer não se desviará dela. Muitas vezes a leitura que se faz é de uma leitura de salvação soteriológica, que é para você ensinar a criança as categorias do Evangelho e que ela nunca vai se desviar. Nós não vemos isso na igreja. Nós vemos aí filhos de crente que nasceram na igreja, que frequentaram escola dominical, e quando chega na adolescência, mas o que está acontecendo? A palavra de Deus falhou? Ou o que está acontecendo? Não é que a palavra de Deus não está dizendo isso. Caráter é algo que o pai pode ensinar a um filho. Questões relacionadas à verdade, à honestidade, ao trabalho, são questões que nós podemos passar para os nossos filhos e aprender na perspectiva de caráter mesmo. E eu lembro que o Silas usou a questão de Jesus sendo educado por José, aprendendo a ler com José, aprendendo uma profissão com José. Mas o que nós precisamos de fato é viver um ambiente do Evangelho, e o Evangelho só pode ser vivido a partir da cruz. Não há como viver fora da perspectiva da cruz. E aqui nós olhamos então uma situação clara. A cena é o seguinte: Jesus vem para o templo, se achega ao templo e começa ali a ensinar algumas pessoas, e de repente trazem para ele uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Uma mulher que foi pega adulterando. E existia um padrão que dizia o seguinte, trazido pela lei, pela religião, pelo aquilo que Jesus vai dizer assim: está escrito na vossa lei. Bom, alguém que for surpreendido nessa condição, é necessário então que se apedreje ele até que ele morra. E pergunto para Jesus: o que você fala, Jesus? E nós precisamos entender muito bem isso, porque nós somos discípulos de Jesus Cristo e não da lei. Por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, direto vai falar assim: é assim que a lei diz, eu, porém, vos digo. Nós precisamos estar atentos ao que Jesus diz, não ao que a lei diz, mas ao que Jesus diz. Porque nós somos discípulos de Jesus e não da lei. Porque a lei não pode aperfeiçoar ninguém, diz a palavra.
A única coisa que pode realmente transformar um pecador num filho de Deus é a palavra de Deus, é o evangelho de Jesus Cristo. É quando você é impactado pela palavra de Deus e começa então a se submeter ao discipulado de Jesus Cristo. E nós vamos entrar nessa questão. Fora disso, não tem como. E nós somos discípulos de Jesus. E como é que Jesus age dentro dessa situação? Jesus então, imagine a cena, a mulher sendo exposta, colocada no meio. Muitas vezes, nas nossas famílias é assim que acontece também. Nós expomos os erros das pessoas e confabulamos qual o castigo que daremos, qual a repreensão que daremos, o que faremos. E expomos a sua finitude, expomos o seu erro, expomos a sua falha e queremos condenar a pessoa. Muito bem, trouxeram para Jesus esta mulher e colocaram ela. Você já imaginou você ser levada, porque ele está no templo, não sei se vocês repararam. Trazer a pessoa na igreja, reunir a crentalhada e daí falar assim, ó, a mulher foi pega nessa situação. A lei manda a gente fazer isso. O que a lei manda? Manda a gente disciplinar, manda a gente tirar ela do louvor, manda a gente cortar ela dos ministérios e quem for direito não anda mais com essa pessoa. E tu, o que tu dizes, Jesus? E esta é a pergunta que nós devemos fazer, porque esta é a primeira comunicação da cruz, pelo menos para mim, não sei para vocês, é o que eu falei, ninguém presta na nossa família. E Jesus então diz, bom, a lei diz isto, e a lei não está errada. Paulo vai perguntar, acaso se tornou bom em morte? É a lei ruim? O problema não está na lei. O problema está em mim. O problema sou eu. Sou eu que preciso de vida. Saber o que a lei diz, eu entendo que a lei é boa. E o mandamento santo, justo. Porém eu sou um pecador, vendido como escravo ao pecado, diz a palavra. O problema não está na lei. Não é legal adulterar. Não é bacana adulterar, não está certo, não produz vida. E tudo aquilo que não produz vida é pecado. Tudo aquilo que complica a vida, aliás, é pecado. Jesus não está dizendo, pô, que legal. Não. Ele só traz que nós não estamos numa condição de nos relacionarmos nessa perspectiva entre nós, entre seres iguais. Não há como nós vivermos nesse patamar. Ele então traz à memória o seguinte, tudo bem, é assim que a lei diz, a lei está certa, mas então, quem nunca errou? Quem nunca pecou? Quem puder então ter esta sobriedade, esta lisura e esta condição, pode ser executor da lei, pode ser o primeiro a atacar a pedra então. E nas relações nós vamos perceber isto. Muitas vezes as brigas, muitas vezes o rancor cresce porque nós estamos discutindo quem está certo, quem é o melhor e quem vai executar a lei, quem vai executar o que é certo. E Jesus está dizendo o seguinte, bom, Jesus estava querendo mostrar o seguinte, é interessante quando o Senhor levanta a cabeça e a mulher sobra sozinha, os seus acusadores foram embora e ele diz, cadê os que te condenavam? E ela diz, foram embora, Senhor. E ele diz, nem eu tampouco te condeno. Nós somos discípulos de quem? Nós temos que aprender a viver os nossos relacionamentos com quem? O que isso significa? Significa que você vai aceitar toda e qualquer conduta? Jesus fala o que para ela? Vai, não peques mais. Mas não será tratado neste modelo de conflitos, neste modelo onde uns são maiores, uns são melhores do que os outros. Só existe um modelo de ser tratado, de nossas famílias serem saradas. É o modelo da cruz de Cristo, onde ninguém tem condição de ser melhor do que ninguém, mas todos carecem da graça e da misericórdia de Deus.
É legítimo um pai, um filho, se dirigir ao pai e um pai se dirigir ao filho nessa perspectiva da cruz. O problema é que nós trazemos esta árvore do conhecimento do bem e do mal e nós queremos viver por ela. Mas não se esqueça que se seu pai errou com você, você também já errou com seu pai. E se vocês quiserem executar a lei, vão ter que cada um tacar um tijolo na cabeça um do outro, até um matar o outro. Não é isto. A cruz vem dizer, a primeira coisa que a cruz vem dizer para nós, ninguém presta. Todos carecem da graça e da misericórdia de Deus. Todos carecem da graça e da misericórdia de Deus. O que você precisa, o que eu preciso, é da vida de Jesus. E daí nós vamos para o capítulo 9 de Lucas. O verso 23. Então disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. A questão é: você quer ser um discípulo de Jesus Cristo na sua família? Como pai, ou como filho, ou como irmão, ou nas suas relações? Esta é uma pergunta simples. Você pode dizer, sim, eu quero. Ou você pode dizer, não, eu não quero. Não tem ninguém aqui com um revólver na sua cabeça para te dizer o que fazer, ou que decisão você deve tomar. É a graça e a palavra de Deus que está sendo exposta diante de você. Mas, se você quer ser um discípulo de Jesus Cristo, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz. Então, siga o Senhor Jesus. Jesus vai dizer assim, bem-aventurado aquele que não se escandaliza por minha causa. Eu sei que agir desta maneira para nós não parece coerente, mas se não parecer coerente para você, está num bom caminho. Porque Jesus é pedra de tropeço, ele é escândalo. Ele é aqueles que detinham a sabedoria, o conceito do certo e errado, não viram nele a divindade de Deus. Porque não se parecia com nada que eles já haviam visto ou ouvido acerca de Deus. Por isso que nós precisamos romper com as categorias do velho e saber que vinho novo se coloca em odres novos. E ter em Cristo e em Cristo somente a nossa vida, a suficiência para a nossa vida e o modelo para a nossa vida. Quantas vezes você, nos seus relacionamentos familiares, tenta se autoafirmar, enquanto a palavra de Deus diz, negue-se. Mas se eu me negar, o meu irmão vai montar. O meu irmão vai folgar em mim. O meu pai não me entende. Se eu não bater o pé, ele não vai deixar eu sair. Fique em casa. Fique em casa. Mas se eu não fizer isso com meu filho jamais vai me obedecer. Então nós estamos tirando Deus da equação. Ou Deus não é capaz de sustentar a sua palavra. Ou nós estamos dependendo de nós mesmos e não do poder de Deus. Se não tomarmos a nossa cruz, se não negarmos a nós mesmos, não haverá relacionamento saudável na nossa família e em lugar nenhum. É confiar que, ainda que eu seja crucificado, no terceiro dia Deus me ressuscita. É confiar que há um Deus
reina na minha vida, que chegou a mim o reino de Deus, e aonde eu estou, Deus governa, e nada está fora do seu alcance, a sua mão não está ressequida, os seus olhos não estão fechados, mas Ele está atento a toda e qualquer situação que diz respeito à minha vida. E que se eu estou tomando aquela posição, é porque Ele me instrui nessa direção, é porque é assim que Ele faria, e é porque Ele já me proveu de vida, para poder andar em direção ao que a palavra dEle diz. Então eu pego da mão dEle e devolvo para a mão dEle. Eu digo: Senhor, eu vou andar nesta direção, porque esta direção aponta para a cruz. Aponta para a cruz que é diária. E nós muitas vezes vivemos conflitos e mais conflitos nos nossos lares. E conflito nada mais é do que uma situação de morte, que impede a vida de se expressar, o amor de se expressar, a paz de se expressar, a alegria de se expressar, a verdade de se expressar. Por quê? Porque queremos viver um cristianismo muitas vezes sem cruz. Porque queremos substituir a cruz de Cristo, o evangelho da cruz de Cristo, o evangelho do Cristo crucificado, pelos modelos, pelas sabedorias humanas, por aquilo que o mundo nos diz que é certo. Coloque o seu filho numa boa escola, coloque o seu filho no inglês. Não estou dizendo que isso é errado, mas eu quero dizer que a grande necessidade minha e sua e dos seus filhos é de vida, é de conhecer Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas, é de ter um novo coração, é de ter uma vida nova. Fora disso é remediar, fora disso o máximo que você pode ter é um filhinho bem comportado, que você vai fazer distinção entre ele e o seu outro filho que não se comporta tão bem quanto você espera. Porque ainda na sua cabeça e na sua relação, o que impera é a lei e a justiça retributiva, onde diferencia melhores de piores. Mas a cruz acaba com isso. Nós precisamos saber disso. Todos nós somos pecadores, só existe um santo. O resto é todo mundo pecador e todos carecem da glória de Deus. Aliás, se tem um grupo que Jesus dedicou mais a sua vida em servir, foi ao grupo dos falidos, dos errados, daqueles que não se encaixavam dentro dos padrões morais da sociedade. E por isso, quando ele está lá com Levi, comendo e bebendo com Levi, e está sendo questionado porque essa não era uma ação sábia diante do mundo, da religião do mundo, ele diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. É por isso que Jesus, quando fala da parábola do samaritano, ele celebra com alguém que errou. Trata com amor com alguém que gastou toda uma fortuna. Enquanto o filho que ficou certinho não consegue celebrar, não consegue usufruir da casa do pai, e não tem relacionamento com o pai, e não quer relacionamento com o pai, porque o cabrito que ele quer é para churrasquear com os amigos. Mas o pai vai e celebra. Gente, é isso que vai trazer vida. É nós confiarmos na loucura da palavra de Deus, do evangelho da graça de Deus, da cruz de Cristo. Se eu e você queremos mudança no nosso relacionamento com os nossos pais e dos nossos pais com os filhos, não tem outro jeito para gerar vida e vida verdadeira, e mudança e transformação verdadeira, a não ser confiar na loucura da palavra da cruz. A não ser dizer: Senhor, eu me nego. Eu abro mão do que eu sou, do que eu penso que sou. Eu aceito o veredito da tua palavra que diz que eu sou um pecador e que eu careço da tua misericórdia, assim como o meu pai, assim como o meu filho. Mas, Senhor, vem manifestar a tua vida em mim, vem manifestar Eu tive uma experiência com o Luquinhas essa semana, muito, muito interessante, pelo menos para mim. A palavra nos instrui a corrigir os filhos com vara. Alguns pais perdem o tempo disso, né? O cara está com 20 anos nas costas e o cara está querendo dar varada no filho. Não vai dar certo isso aí. Isso aí já era para ter usado na hora certa. Não dá mais. E eu
aprendi isso minha vida inteira de crente. Então, quando o Luquinha dava uma pisadinha na bola, eu ia lá com a varinha e tal. Já tem a bundinha, que é o lugar certinho, né? Para não... Tal. 3 varadinhas doídas. Ele fica esperto quando eu pego na varinha. Mas, um dia eu ouvi um cara me falando, um amigo, que o filho dele não foi bem na escola, e ele então fez toda uma série de repressão do filho, de restrições do filho, e cortou uma série de coisas e tal, e de repente ele estava no volante, e o Senhor disse no coração dele, falou: fulano, se prepara, a partir de hoje eu vou te tratar igual você trata o seu filho. Ele falou: Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. E essa palavra misericórdia ficou no meu coração, assim, sabe? E um dia, eu não lembro as coisas que o Luquinha faz, porque eu não sou de guardar muitas coisas, mas eu sei que um dia o Luquinha pisou na bola, mas ele tinha que levar umas varadas daquelas boas, e daí eu, já de bate pronto, fui, e daí o Senhor fala assim: ensina para ele o que é misericórdia. Aí eu falei: pai, chamei o Luquinha lá no quartinho e falei: filho, ele já estava ali, tadinho. Falei: filho, o que você fez não bom, não é legal. Mas eu queria dizer o seguinte, o papai quer te ensinar o que é misericórdia. É o que você merece, é umas varadas, mas o papai não vai te dar umas varadas. O papai vai te abraçar, vai te dar um beijo, vou te pedir mais uma vez para você não fazer mais isso. E abracei e fiz isso com ele. Pronto, tá. Ele ficou malandro, daí qualquer coisa ele fala: pai, misericórdia, pai. Mas eu comecei a reparar uma coisa. Começou a estender os períodos da varada. Eu não precisei mais dar uma varada por ele por mês. Começou a ficar 2, 3 meses sem nenhuma varadinha. E a última varada eu não lembrava mais. Até que, acho que deu umas 2 semanas atrás, eu precisei dar umas varadinhas nele. Mas aí, o que eu quero chegar no ponto é o seguinte. A mãe dele, ele precisava ser... Esse negócio de escola lá, fantasiar de dinossauro. E a Lili, tadinha, ficou lá o tempo fazendo uma fantasia e cola, e que horas em pé e tal. E ele olhou assim, cara, mas ele desdenhou do negócio, de um jeito. Aí eu falei: não é possível. Aí a mãe dele falou: prova. Não vou provar isso aí não. Nossa, eu ouvi aquilo. Eu falei: rapaz, vamos lá provar esse negócio logo, rapaz. Sua mãe tá aí, rapaz, fazendo esse negócio pra você, tanto carinho, tanto... Vamos lá, rapaz. E eu fui duro com ele, assim. E daí, cara, eu sentei na sala depois, estava ali. Aí o Senhor falou assim: vai pedir perdão pro seu filho. Eu falei: não, pai, o senhor está de brincadeira, né? E já tinha passado essa situação, ele estava bem, estava jogando videogame no quartinho dele. Daí eu entrei no quarto e falei assim: filho, fica em pé aqui. Ele veio assim e falou: oi, pai. Meu filho tem 5 anos, gente. Parece que ele tem 16 quando eu falo, né? Não, ele tem 5 aninhos. Daí ele ficou na minha frente assim, daí eu peguei e falei assim: o pai quer pedir perdão para você, filho. Moço do céu. Foi o melhor abraço que eu já ganhei do meu filho. Ele me abraçou de um jeito. E eu falei: filho, me perdoa. Não está certo o que você fez, mas o papai exagerou na dose. Eu quero pedir perdão para você. Aí ele me abraçava, eu beijava ele me beijava. E foi assim um dos momentos mais maravilhosos que eu já tive com meu filho. Gente, cruz é humilhação. Só que só vem vida depois da cruz. E isso vale de cá para lá e de lá para cá. Então, se você tem algum problema com seu pai, com a sua mãe, o caminho seu é o caminho da humilhação. É o caminho da cruz, na esperança de que Deus suscite vida. E o caminho do pai com o filho é o mesmo. Muitas vezes,
não é abrir mão do que a palavra de Deus te instrui, mas saber que o nosso Deus é o Deus que não condena e que faz festa com errados, que celebra com aqueles que erram, pelo simples fato do arrependimento. Só que a gente tem essa ideia de que o filho vai se aproveitar, o pai vai se aproveitar. Se eu não bater o pé hoje e deixar que ele mande e não ir lá na onde eu quero ir, da próxima vez ele vai fazer pior, ele não vai deixar eu ir também. Então eu bato o pé hoje aqui, e daí se precisar eu bato mais forte, gente. Ou o contrário, se eu deixar ele hoje, e aí semana que vem ele vai querer ir de novo. Tudo está dentro de um contexto, viu, gente? Tem às vezes pegar também a palavra da semana passada. Não podemos tirar Deus da equação. Mas é orar, colocar o filho diante de Deus, instruir o filho na palavra. Mas só tem uma maneira de que essa palavra frutifique, é quando ele vê o evangelho em mim e em você. E também no seu pai é a mesma coisa. Às vezes a gente aconselha aqui as pessoas, filhos que não conversam com seus pais e são crentes. Não falo com meu pai. Espera aí. O que está acontecendo? Não é esta a instrução da palavra de Deus. Se você quiser fazer da palavra de Deus uma instrução, aí você está. Mas se você tem uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, se Cristo é a sua vida, o caminho que você tem que trilhar, na dependência de que Deus suscite vida a partir daí, é o caminho do diálogo, da humilhação. Todo aquele que se humilha, a si mesmo se humilha, Deus exalta. E todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, diz a palavra de Deus. Então, mais do que saber o que é certo e o que é errado, é viver o evangelho, mas o evangelho da cruz de Cristo, não o evangelho da sabedoria deste mundo, porque o máximo que pode produzir são filhinhos bem comportados e pais omissos. Mas a necessidade minha e sua é uma necessidade de vida, de evangelho, de cruz. 2 Coríntios 4, 10. Levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos mortais. Assim como Lucas 9, 23 enfatiza a questão diária, esse texto também Paulo vai enfatizar essa questão. Levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo que é mortal. A ideia de que nós temos, ela é muito pretérita. Nós às vezes gostamos de dizer que nós morremos com Cristo, mas o Senhor vai nos ensinar pela sua palavra que esse morrer ele é diário, ele é dia a dia. E não existe como a vida se manifestar, a não ser pela loucura de se entregar à morte. De dizer, Senhor, eu não governo a minha vida. Senhor, eu não sou Deus dos meus filhos. Senhor, eu não sou Deus dos meus pais. Senhor, Tu és Deus. Eu morri. Cristo é minha vida. Mas nós queremos, nas relações, que a nossa vontade seja feita, que o nosso direito seja conquistado, que a nossa opinião seja ouvida, que o meu ponto de vista, e nós só produzimos morte com isso. Mas é levando sempre por todo lugar o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo que é mortal. A única coisa que pode sarar as nossas relações é a vida do Senhor sendo vivida em nós.
É Deus sendo manifesto através de mim e de você. É o amor sendo manifesto através de um pecador. É a misericórdia sendo manifesta através de um pecador. É a justiça sendo manifesta através de um pecador. Porque Cristo habita em mim. Agora nós confiamos muitas vezes nos padrões, nas instruções, tentamos vivê-las e não conseguimos. A pergunta é: existe cruz no meu viver? Na minha relação, eu já passei pela cruz? Cristo é minha vida? Se Cristo não é a sua vida, então você está complicado, mas existe a graça de Deus operando. Dobre o seu joelho, clame ao Senhor: Senhor, eu confesso que a tua palavra é verdade. Vem revelar Cristo em mim, vem revelar quem eu sou, vem revelar quem tu és. Você precisa de um novo coração. Agora, se você já confessa Jesus Cristo como sua vida, eu quero dizer para você: vinho novo não cabe em odre velho. Vinho novo não cabe em odre velho. Não dá para adaptar reino de Deus com o reino deste mundo. Você é chamado a amar, você é chamado a perdoar, você é chamado a servir, você é chamado a se humilhar, porque sabe que existe um Deus que toma conta da sua vida. Se você se diz um regenerado, mas quer viver fazendo a sua vontade, quer viver tirando satisfação com as pessoas, quero dizer para você que se você vai produzir a infelicidade para você e para os outros. Mas aprenda de Cristo, como Ele nos ensina. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim. Você é chamado a viver a partir de Jesus, a dar passos em direção a situações que a tua carnalidade vai dizer: não é certo eu fazer isto. Eu estou certo, fulano está errado. Se eu fizer isto, eu vou estar abrindo mão da minha razão. Mas lembra que a cruz veio acabar com as nossas razões. Quem tem razão, então atire a primeira pedra. Agora, quem não tiver razão, clame a Deus misericórdia. Porque se estão errando com você, você já errou com alguém. E você já errou com Deus. E se Deus fosse tirar satisfação com você, o seu lugar era o inferno, assim como o meu. A única solução para nós é que Deus não veio tirar satisfação conosco. Deus veio morrer numa cruz. E fala que se você quiser ser discípulo dele, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e então siga. Aí a vida ressurreta vai se manifestar na sua vida, na sua família, nos seus filhos, nos seus pais. É assim que nós somos chamados a viver a vida em família. E o contexto da cruz na família é onde a loucura do evangelho faz sentido, no reino de Deus. Amém? A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.